Então, Gênesis 21, versículos 15 ao 21. Vocês se lembram na pregação, no domingo passado, onde houve um desentendimento ali entre o Ismael e Sara, entre Agar e Sara, houve uma confusão e houve um pedido por parte de Sara para que o Abraão mandasse Agar e Ismael embora. A princípio, Abraão não gostou muito da sugestão, porém Deus fala para que o Abraão ouvisse a sua esposa e fizesse conforme ela havia pedido. Nós vimos aí no último versículo, no versículo 14, que Abraão despede Sara e Ismael com um cantil de água e um pão. Muito pouco mesmo. Talvez Deus tenha agido no coração de Abraão, para que Abraão não percebesse que aquela quantia era irrisória, na verdade, né, para quem iria para o deserto, ou até mesmo Abraão não quis dar uma quantidade muito grande para que Agar não se afastasse tanto das propriedades dele e ele tivesse ali um certo domínio e até pudesse sustentar o seu filho Ismael. Na verdade, nós conhecemos pela palavra o coração de Abraão, ele nunca foi egoísta, sempre foi um homem generoso, sempre foi um homem que cuidou ali da sua família, nesse sentido, né? Então, sendo Abraão um homem rico, com toda certeza não houve ganância por parte dele, nem egoísmo, e muito menos mesquinhez, não, de forma alguma. Deve ter acontecido algo no coração dele mesmo, no entendimento causado por Deus, ou ele mesmo resolveu dar pouco mantimento, pouco suprimento para que Agar não se afastasse tanto. Mas a verdade é que no versículo 15, então, vamos lá, quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Veja, acabou a água. Acabou a água no deserto, você sabe que sem água você vai morrer, em qualquer lugar você vai morrer. Mesmo nas geleiras, se acabar a água, você vai morrer. Então, Agar, ela cansada, já no meio do sofrimento, ela abandona o seu filho naquele desespero de mãe e ela se distancia. No versículo 16, foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Um tiro de arco e flecha, uma boa distância, não muito distante, mas uma boa distância. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer o meu menino. Ela estava lastimando, ela estava triste. Ela viu que o filho dela, o Ismael, ia morrer no deserto por falta de água. Então ela não quis ver o filho sofrer, ela se afastou um pouco. Foi a decisão aqui de uma mãe desesperada. Interessante, coincidentemente, hoje é Dia das Mães, a gente está falando sobre uma mãe aqui. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Entenda que criança, irmãos, um adolescente aí de 15 anos aproximadamente, então ele começou a chorar, é o desespero dele. Imagine para uma mãe ver seu filho chorando no deserto ali por falta de água. Então, o menino chora. E chora forte, segundo a palavra de Deus. Começou a chorar forte, né? Descrito aqui como um choro alto, um choro desesperado. Versículo 17. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Veja aqui que coisa interessante. É uma parte da Bíblia que merece muito a nossa atenção. Chorou, Agar se lamentou, se distanciou do seu filho, mas aí o seu filho começa a chorar, a gritar no desespero. E o anjo, ele fala com Agar, dizendo que Deus ouviu o Ismael, o menino. Foi o Ismael que foi ouvido. Por quê? Porque ele era filho de Abraão, e Deus havia prometido para Abraão que do Ismael ele faria uma grande nação também. Veja como Deus é bom, como Deus ele é justo, como Deus preserva
a sua aliança. Então ele permite esse sofrimento em forma de correção, porque nós já vimos que Agar e o Ismael, eles estavam ensoberbecidos, eles estavam bastante orgulhosos, não deram a atenção devida ao Isaac, que era o filho da promessa, eles zombaram do filho da promessa, então agora eles estavam sendo castigados, corrigidos por Deus. Então é um momento doloroso, mas que Deus ouve a voz do Ismael. Por quê? Porque o Ismael era filho de Abraão, tinha uma promessa de fazer de Ismael uma grande nação. Veja, irmãos, quando Deus promete algo, ele vai cumprir. A gente vê nesses dias aí de pânico, né, de preocupação com a pandemia, muitos falsos profetas surgindo, dizendo que vai escurecer por 3 dias, dizendo uma coisa, dizendo outra, e aí as coisas não se cumprem. E alguém tem que falar para essas pessoas que eles são falsos profetas e que eles devem calar a boca mesmo, ficarem quietos. Se eles não querem ler a Bíblia, pronunciar a palavra de Deus, a verdadeira profecia, que fiquem quietos e que ouçam a palavra de Deus e que se arrependam dos seus pecados. São falsas profecias no momento de dificuldade do mundo inteiro. Pessoas que usam o nome de Deus em vão, pronunciando falsidades, falando mentiras em nome de Deus, dizendo que Deus falou isso. Irmãos, Deus é verdadeiro. O que ele falou vai se cumprir. Veja que o Ismael, ele não fazia parte da aliança, porém Deus havia prometido que do Ismael faria uma grande nação. É por isso que Deus ouve a voz do Ismael. Ele ouve o clamor do Ismael e vai socorrê-lo. Versículo 18: Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Veja que Deus falando da promessa, Deus falando para Agar, vai lá, segura ele pela mão, levanta ele, eu vou fazer dele uma grande nação. Deus está falando com a mãe do Ismael aqui, está falando com a Agar. Por quê? Havia uma promessa na vida do Ismael, uma promessa feita por Deus. Veja como Deus, ele cuida. A promessa vai se cumprir. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Olha que coisa interessante aqui. Agar estava cegada pelo desespero, pela aflição, pela situação, pelo cansaço, pela fraqueza, falta de água. Faltou água em qualquer ser vivo, esse ser vivo vai sofrer. Nós, seres humanos, precisamos muita água para sobreviver. E quando começa a faltar água, nosso organismo vem o delírio, a gente começa a sofrer realmente, o nosso corpo vai sofrer. É o que estava acontecendo com Agar. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Tinha uma fonte de boas águas ali. Ela pode enxergar. Deus não criou uma fonte. Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse. Correu até lá e encheu seu odre e deu para Ismael beber. Veja, uma mulher que estava ali sofrendo, cansada, agora ela correu porque ela viu uma fonte de água, ela encheu o odre e foi dar de beber o Ismael. Veja que Deus maravilhoso, Deus abre os olhos para que a pessoa possa ver uma fonte de água em sua frente. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Veja aqui o prosseguimento da história. Esse menino cresceu, Deus estava com ele, veja. Deus estar aqui com ele, irmãos, não significa a aliança da salvação. Não é uma aliança como Deus fez com o Abraão, com o Isaac, não. Mas Deus estava com ele, cuidando dele, para que a promessa do Senhor se cumprisse. E Deus estava abençoando o Ismael para que ele tivesse saúde, para que ele prosperasse, para que realmente ele fizesse uma grande nação. Foi um homem rústico, flecheiro, criado no deserto, ali com a sua mãe. E no 21, ele viveu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Veja, embora o Ismael fosse rústico, um homem flecheiro, criado no deserto, mas ele obedece à mamãe. Veja que a Agar arruma uma esposa para ele, e ele casa com essa mulher que foi arrumada por Agar. Então veja, mesmo um homem
rústico respeitando sua mãe, honrando sua mãe. Imagina o carinho que o Ismael tinha pela sua mãe Agar, ela que cuidou dele, ela que gerou ele. Então veja como nós devemos honrar a mãe. Mesmo o Ismael sendo um homem tão rústico, ele honra, ele cuida da sua mãe. Uma história bastante interessante que nós podemos extrair algo muito valioso para a nossa vida. Veja, a primeira coisa, quando o Abraão dá uma pequena quantidade de pão e água para Agar, veja a provisão humana. A provisão humana é pequena, nós não temos poder de sustentar, nós não temos um poder de abastecer. Por isso que a palavra de Deus fala que em Jesus Cristo são sustentadas todas as coisas. Deus é o Criador e Ele mesmo sustenta toda a sua criação. É Ele que nos dá o alimento, é Ele que nos dá o pão de cada dia. Por isso que Jesus, na sua oração tão famosa, Ele fala para Deus nos dar o pão de cada dia. Por quê? Porque é do Senhor que vem o sustento e nós precisamos reconhecer isso. Então o que Abraão deu foi para um pequeno momento. E é assim, a provisão humana ela é curta, ela é pequena, porém a provisão de Deus é muito grande. Pode ser que você esteja numa situação difícil, talvez até de suprimento, eu falo até de alimento. Isso pode acontecer por alguns períodos da nossa vida. E saiba de uma coisa, o sustentador é Deus. O nosso sustentador é o Senhor. Nós não podemos confiar no homem. É verdade que nós ajudamos uns aos outros, a igreja se ajuda, porém a nossa confiança deve estar no Senhor. Nós vemos aqui uma promessa muito maravilhosa se cumprindo. Deus prometeu que iria fazer de Ismael uma grande nação. E o que Deus faz? Deus está sustentando, Deus está provendo. A própria Agar teve uma experiência interessante, porque ela abandona o seu filho, não porque ela fosse desleixada, não porque não fosse uma mulher corajosa, não porque não fosse uma mulher que batalhasse pela vida do seu filho Ismael, mas ela deixou por causa do desespero. Ela não queria vê-lo sofrer. Mas aí se cumpre o Salmo, o salmista no Salmo 27, versículo 10, ele fala que uma mãe, um pai pode até esquecer o seu filho, abandonar, porém Deus não abandona. Hoje é o dia das mães. Talvez você pode pensar, nem todo mundo tem a mãe que gostaria de ter. Graças a Deus pela minha mãe sempre foi uma pessoa que cuidou da família, sempre esteve muito conosco. Mas nem todos tiveram uma mãe assim, exemplar. Mas saiba de uma coisa, isso não é momento de se lamentar. Hoje não é momento de você se entristecer por isso. Você está vivo. E você tem Deus do teu lado. Você precisa perdoar. Se tua mãe nunca te abraçou, vai lá e abrace. Se você não se sentiu tão amado pela tua mãe, vai lá e ame tua mãe. Cuide dela. Minha mãe nunca cuidou de mim direito como uma mãe. Não importa, agora você é um cristão. Eu falo para você que é cristão, esquece as mágoas. Esquece os problemas, esquece as dificuldades. Nós não merecíamos o perdão de Deus, nós temos o perdão de Deus. Nós não merecemos a salvação, e temos a salvação em Cristo Jesus. Se Deus ficasse olhando para nós, para as nossas falhas, os nossos defeitos, não, Ele não iria nos salvar. Antes Ele nos amou e quis nos salvar. Mesmo nós, todos nós sendo pessoas falhas, pecadoras, Deus quis nos salvar. Então, entenda isso. Não fica se lamentando. Procura consertar aquilo que está errado. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Então, uma mãe pode até abandonar um filho, mas Deus não abandona seus filhos. Nós somos filhos de Deus. E seguindo esta regra, essa norma, se você é um filho de Deus, você crê na Bíblia, você crê nas Escrituras. E a Bíblia nos ordena honrar pai e mãe. É isso que a Bíblia nos ordena. Nós precisamos honrar. Não importa quem seja tua mãe, não importa quem seja teu pai. Você precisa honrar, cuidar, se dedicar, Se for necessário, se você está longe, pega o telefone, liga, conversa. É muito importante demonstrar esse carinho. Então, Deus cuida. Deus nos sustenta. Nós não dependemos de homens.
Nós vemos aqui nessa passagem, nós não dependemos de homem para nós ficarmos em pé. Veja que Agar estava caída, destruída ali pela seca, pela falta de água. De repente, Deus abre os olhos dela e ela enxerga uma fonte de água. Como nós falamos aqui no Paraná, uma mina d'água. Ela enxerga, ela consegue ver. Por quê? Porque Deus abriu os seus olhos. Essa é uma lição muito maravilhosa para nós. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que quando nós estamos no deserto, quando nós estamos perecendo, uma dificuldade muito grande, e nós não cremos em Jesus, nós não cremos em Deus, nós não cremos na palavra de Deus, nós estamos num verdadeiro deserto. Nós não temos água. Essa água que é uma água que jorra eternamente, é uma água que quando nós experimentamos nunca mais nós teremos sede. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está numa situação assim, de desespero, quando uma pessoa se encontra com sede das coisas de Deus, o que ela precisa? Ela precisa de água. Mas ela só vai observar, ela só vai ver que a fonte está muito próxima quando Deus, o próprio Senhor, abrir os seus olhos. Uma pessoa que é natural, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue enxergar a fonte. Ela permanece no deserto, ela permanece sofrendo, ela permanece minguando, sem a alegria verdadeira, sem a paz verdadeira, porque ela não consegue enxergar a fonte de água em sua frente. Somente quando o Senhor abre os seus olhos, como o Senhor fez aqui com Agar, Deus abriu os olhos dela, a fonte estava ali na frente dela. A fonte estava próxima, ela não conseguia enxergar. Talvez você não conseguiu enxergar a fonte, e eu peço a Deus nesse momento que Deus abra os teus olhos para que você enxergue a fonte. E a fonte de água, aquela água viva, aquela água que jorra eternamente para nos abastecer espiritualmente de uma forma que nunca mais nós tenhamos sede, de uma forma que nós sejamos felizes em Deus, no Senhor, satisfeitos em Cristo. Se Deus abrir os teus olhos, você vai enxergar Jesus, você vai ver o autor e consumador dos séculos, você vai ver aquele que dá vida. Você vai ver aquele que deu a vida por você, aquele que derramou sangue na cruz por você. Veja como Jesus é maravilhoso. Ele morreu numa cruz por nós, e ele rogou ao Pai para que o Pai enviasse o seu Espírito, e o Espírito Santo abre os olhos para que a pessoa consiga ver esta fonte maravilhosa, essa fonte da salvação. E aí você vai crescer, você vai ser cuidado por Deus com toda certeza. Deus cuidou de você até aqui, mesmo que você não creu nele ainda ele cuidou, ainda ele teve misericórdia de você. Mas agora ele vai cuidar de uma forma diferente. Quando você enxerga Cristo, quando Deus abre os teus olhos e você vê a verdadeira fonte, aquela fonte que tira você da sequidão do deserto, você com toda certeza vai se voltar para Ele. Você vai ver diferente. Você vai chamar Deus de Pai. E você vai crer no Evangelho, você vai crer na Palavra de Deus. Creia no Evangelho. Ouça a Palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor. Existe sim uma fonte. Aquela mulher samaritana, acho que a maioria conhece a história. Ela estava lá no poço. E Jesus chega. E Jesus pede água. E aí há uma certa discussão, não temos tempo para falar a respeito disso, que os samaritanos não se davam, não se acertavam com os judeus, e Jesus pede água, aquela mulher não queria dar água para Jesus, mas Jesus se mostra a ela como um homem que sabe das coisas, como um profeta, e aí aquela mulher, ela fica encantada com a sabedoria de Cristo, e ele fala para ela, você está falando com aquele que tem a água que se você beber, nunca mais você terá sede. E eu falo para você, existe uma água que se você beber, nunca mais você vai ter sede. Cristo Jesus. Quando você é tocado por Jesus, quando você é chamado por Cristo, é chamado pelo Evangelho, que é a voz de Cristo dizendo, vinde a mim, que é a voz de Cristo dizendo para você,
sair desse deserto, sair dessa morte espiritual, como Jesus chamou o Lázaro lá do sepulcro, sai para fora. E o Lázaro saiu com vida. Então Jesus, ele dá a vida, ele é o Senhor da vida, ele é o dono da vida. Creia em Jesus, confie em Jesus, abandone tudo, deixa o rancor de lado, deixa o teu passado lá para trás onde ele deve ficar mesmo e passe a partir de hoje a viver o Evangelho do Senhor. Se arrependa dos teus pecados, se arrependa porque você não conseguia dar o perdão, se arrependa porque você não havia ainda se voltado para Deus, se arrependa pela idolatria porque você não cultuava somente ao Deus único e verdadeiro. Se arrependa dos teus pecados e se volte para o Senhor Jesus Cristo. Ele te chama, ele abre a porta da graça realmente para você entrar. Jesus Cristo, ele é poderoso para transformar. Esse Evangelho é o Evangelho que transforma, esse Evangelho é o Evangelho que tem poder para te dar vida. Creia somente e você será salvo. Que Deus te abençoe.